Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vou aproveitar esse primeiro momento e pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho se você já conhece o nosso trabalho. Senão eu vou pedir que você fique conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que gostará e se inscreverá para conhecer e ter acesso a mais conteúdos interessantes e de qualidade em matemática. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre funções. Nós já falamos um pouquinho sobre a definição de funções, exemplo de funções, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Explicamos através de um exercício a importância do domínio para que funções sejam injetoras, sobrejetoras e bijetoras, assim como a importância do contradomínio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano e a ideia do gráfico de funções. Okay? Então, vamos dar continuidade. O que é o plano cartesiano? Então, sejam A e B dois números reais, esse parzinho AB é chamado par ordenado. E qual que é a diferença dele para o conjuntinho que tem os elementos A e B? Para efeitos de conjuntos, o conjunto que tem o elemento A e B e A é o mesmo. Enquanto aqui para a gente, esse termo ordenado, ele não é à toa. Ele indica que a ordem tem importância. AB é diferente de BA. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque o que nós vamos aprender sobre o plano cartesiano é que é um conjunto de pontos formados por pares ordenados. Então é importante a gente começar com esse conceito, ter ele bem em mente. Ou seja, em um par ordenado, a ordem que os elementos aparecem, ela é relevante, enquanto que para conjuntos não. Então, um exemplo bem simplesinho para a gente fixar essa ideia de par ordenado é o seguinte. Os pares ordenados x mais 1, x mais y, vírgula 1, e 3, x menos y são iguais. Determine os valores de x e y. Ora, se eles são iguais, então é necessário que a primeira coordenada de um seja igual à primeira do outro. Então, x mais y precisa ser 3, enquanto que 1 precisa ser igual a x menos y. Escrevendo isso de forma mais bonitinha, então, x mais y é 3, e em vez de escrever 1 igual a x menos y, em vez de escrever x menos y é igual a 1. E aí você pode usar qualquer método que você conheça para resolver o sistema, que a gente vai usar de adição. Olha, se eu somo então x mais x é 2x, y menos y é 0, 3 mais 1, 4, então 2x igual a 4. Se 2x é 4, então x é 2. Substituindo x igual a 2, por exemplo, na primeira equação, 2 mais y é 3, então nossa solução é que o y seja 1. Okay? Então nossos pares ordenados são os números 3 e 1. Okay? Então, x mais y, 2 mais 1 é 3, vírgula 1, ou se você quiser partir daqui 3, 2 menos 1 é 1, em todo caso você tem um par ordenado 3 e 1. Esse primeiro elemento que a gente chamou de A do par ordenado é conhecido como abscissa do nosso par ordenado. Então, Azinho, primeira coordenada do nosso par ordenado é a abscissa, enquanto que o segundo elemento é chamado a ordenada. Os dois juntos formam as coordenadas do nosso par ordenado. Okay? Uma vez que a gente sabe que os par-ordenados A, B e C, D são iguais, se o primeiro for igual ao primeiro e o segundo for igual ao segundo, conclui que eles são iguais sem somente ser, só reescrevendo, então o que a gente aprendeu aqui agora em termos de definições, possuem as mesmas abscissas, x igual a x, azinho igual a czinho, primeiro ordenado igual a primeiro ordenado, e as mesmas ordenadas, bzinho igual a dzinho. O que é o produto cartesiano, então? Se a gente tem dois subconjuntos não vazios de números reais, o produto cartesiano AB é denotado por A, xB, é o conjunto que é obtido por todos os pares ordenados AB, onde A pertence a A e B pertence a B. Em símbolos, a gente está falando então que o par ordenado AB, ele é o produto cartesiano AB, ele é formado por todos os pares ordenados AB, onde A pertence a A e B pertence a B. Exemplozinho, só para ver se a gente entendeu direitinho. Imagina que o A seja o conjunto que tem 1, 2 e 3, e o B formado por elementos A, B, C e D. Determine o produto cartesiano AB. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro elementinho de A aqui que a gente listou, 1. Vamos formar os pares possíveis com ele. Então, a gente tem 1 com A, 1 com B, 1 com C e 1 com D. Estão listados aqui. A gente pode fazer a mesma coisa com 2 e com 3, passando rapidinho aqui, senão fica enfadonho. Temos todos os elementos possíveis. Uma curiosidade que eu vou pedir para você fazer é para você determinar B cartesiano A ou B, entender, né? No caso A cartesiano B, B cartesiano A, seria fazer então pegar os de B e montar com o de A. Você vai ver que em geral
A cartesiano B e B cartesiano A são coisas distintas. Ok? Bom, entretanto, nem sempre é possível fazer isso com conjuntos finitozinhos. Se a gente trabalhar com os conjuntos mais interessantes, de números reais, os intervalos ou os próprios números reais, a gente não consegue listar todos. Você não consegue listar todos os elementos que estão entre 1 e 2, todos os elementos reais. É a mesma coisa entre o 0 e 1. Mas, por definição, a gente tem o seguinte, esse é um conjunto de todos os pares ordenados, onde a nossa abscissa, o nosso x, eles têm que estar entre 1 e 2, ok? Entre 1 e 2. E o nosso y, nossas ordenadas, precisam estar entre, aqui, correto, entre 1 e 2, o nosso y precisa estar entre todos os elementos entre 0 e 1, ok? Então, o y são todos os elementos entre 0 e 1. Então, esta é a ideia do nosso produto cartesiano 2, cartesiano 0, 1, mesmo sem que a gente consiga listar todos, ok? A gente montou, mesmo sem listar todos, tá? Isso é importante porque, por exemplo, quando a gente falar sobre os números reais, a gente vai ver que não dá para montar o cartesiano em todos os reais. E é isso que é o plano cartesiano para a gente, né? R cartesiano R. O produto cartesiano 1, 2, 0, 1 é um conjunto infinito de pares ordenados. E aí uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode mostrar que não dá para listar todos os tais pares de sequência. Isso vem do fato desses conjuntos não serem numeráveis, e isso é um tema que foge do conceito de ensino fundamental ou de ensino médio, e, portanto, não é o local correto de ser abordado aqui, então a gente só deixa como uma afirmação, embora o ideal na matemática seja sempre provar tudo, que a gente não consegue listar todos os pares ordenados, ou seja, você não consegue dizer quem é o primeiro par ordenado, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim até listar o último. Continuando, então, agora a gente fala sobre o produto cartesiano, na verdade, R cartesiano R, e a gente vai ver que ele pode ser identificado com um plano através da construção que a gente vai fazer a seguir. Uma reta cujos pontos estão identificados com números reais, a gente chama de uma reta numérica, reta real ou eixo. Normalmente aqui a gente vai falar reta real ou eixo. A identificação é feita pela escolha de um ponto da reta para denotar o número zero, uma semirreta das que começam em zero para conter números positivos e um segmento de reta cujo comprimento representará a unidade. Uma vez feita a identificação acima, usaremos os números reais para denominar os pontos de uma reta numérica. Por exemplo, escrevemos o ponto 3 para nos referirmos ao ponto da reta associada ao número 3. Considere duas retas reais, x e y, perpendiculares, tais que seu ponto de interseção seja a origem O. E esse ponto seja o número zero em ambas retas, conforme a figura que a gente vai apresentar aqui agora. Então, pensa assim, nós temos um eixo x, um eixo y perpendiculares, adotamos um sentido para cada um deles, e a gente vai voltar aqui para essa construção ficar clara. Também é conveniente supor que o comprimento dos segmentos que ligam os pontos 0 e 1 seja o mesmo às duas retas. Ou seja, a gente está falando que os dois eixos estão na mesma escala. Aqui é a figura que eu já tinha apresentado. Então, nós temos uma reta numérica x, uma reta numérica y. Aqui a escala, a gente está imaginando que a unidade, a nossa unidade é 1, ok? Esse tamanhozinho aqui, tanto horizontalmente quanto verticalmente é o mesmo, essa é a nossa unidade. A gente vai pôr agora, definir sentidos onde ela é positiva, onde ela é negativa, mas essa construção aqui é o que a gente chama de plano cartesiano. Então, é normal a gente colocar as retas reais x e y de modo que x fique na horizontal e y na vertical. Esse é o padrão, você vai encontrar em toda a matemática. X, o eixo x é sempre o nosso horizonte, y é sempre vertical, ok? Além disso, a gente supõe que x está orientado da esquerda para a direita, então voltando aqui, ó, os números positivos estarão à nossa direita e os negativos à esquerda, e os y estão orientados positivamente de baixo para cima. Então, acima da origem positivo, abaixo estão os negativos, ok? É o que está falando aqui, y orientado de baixo para cima. Isso quer dizer que em x o ponto 1 está à direita do zero, enquanto em y o ponto 1 está acima do zero. Vocês já podem ter notado isso no nosso desenho lá atrás. Agora, dado um ponto P pertencente a um plano, nós escolhemos dois eixos fixados como a gente fez lá atrás. Então, nós temos um eixo x, um eixo y, só para você se recordar aqui, nós temos um eixo x e um y e tem um pontozinho aqui no meio, tá bom? O que a gente vai fazer a esse ponto associar um par ordenado a B e concluir que essa forma de associar é única.
Tracemos pelo ponto P as retas paralelas aos dois eixos. Então a gente passa uma reta paralela ao eixo X e uma paralela ao eixo Y. A reta que passa por P e é paralela a Y, ela intercepta o eixo X no ponto que a gente chamou de P'. O desenho está mais para frente, aqui, ó. A gente chama de P', ok? Então, P'. E a reta que passa, voltando aqui, a reta que passa por P e é paralela ao eixo X, intersecta o eixo Y no ponto P, duas linhas, que a gente chamou aqui de, aproximar para ficar melhor para vocês verem, P' e P duas linhas, ok? Voltando aqui, se x é o número real que corresponde ao ponto P' e y é o número real que corresponde ao ponto P duas linhas, no nosso exemplo, no nosso desenho que eu mostrei para vocês, a gente está imaginando esse positivo, só para efeito de ilustração, a gente obtém um par ordenado x, y que é associado ao ponto P. Como essas paralelas, ou seja, a paralela que passa, a paralela ao eixo y que passa por P é única e a paralela ao eixo x que passa por P também é única, a gente conclui que esse par ordenado é único, ok? Então, assim, na verdade, o que a gente está falando é que o par ordenado associado a um ponto é único e vice-versa. Dado um ponto, a gente também consegue terminar um único par ordenado. O que está dizendo então aqui? Você tinha um valorzinho x, um valorzinho y, você tem um par ordenado que agora descreve o seu ponto P. E esse par ordenado, pelo que a gente falou lá, é único. Reciprocamente, se eu te dou um par ordenado, a gente consegue construir o ponto, ok? É isso que está dizendo aqui. Além disso, o ponto da interseção das retas AS é chamado exatamente o ponto P, que é da construção anterior. Então, o que a gente fez foi estabelecer uma relação, uma correspondência bijetiva, ou mais formalmente uma correspondência bionívoca, entre os pontos dos planos e os pares ordenados de números reais. O que isso quer dizer? O que significa correspondência bijetiva? Você pode consultar aqui para lembrar um pouquinho o que são funções bijetivas, objetoras, deixando o linkzinho aqui em cima para você. Mas está dizendo que existe uma bijeção entre todos os pontos do plano e o conjunto de todos os pares ordenados. Significa que se eu te dou um ponto P, existe um único par ordenado associado a esse P, e reciprocamente, dado qualquer par ordenado, existe um único ponto associado a este par ordenado. Então, essa correspondência é interessante porque ela permite que a gente associe a coisas algébricos, como os par ordenados e equações, objetos geométricos, como curvas ou pontos, e vice-versa. Então, se eu te dou um ponto, você tem um par ordenado, te dou um par ordenado, você tem um ponto. Mas a gente vai ver, por exemplo, se eu te dou um gráfico de uma função, que a gente vai falar na frente, ou se eu te dou uma equação de uma circunferência, a gente consegue descrever isso de maneira algébrica. Então, isso é poderosíssimo na matemática. Essa é a ideia básica do método que é conhecido como geometria analítica, que foi desenvolvido por um matemático francês chamado Pierre de Fermat, mas foi popularizado, digamos assim, pelo matemático também francês René Descartes, e até por isso esse plano cartesiano é batizado em homenagem a ele, né? Esse plano cartesiano em homenagem então a René Descartes, tá bom? Esse plano, então, como eu falei, identificado com o produto cartesiano RR, chamado plano cartesiano, e em homenagem a Descartes. O eixo X é chamado eixo das abscissas, enquanto que o eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Isso para fazer sentido, né? A gente chamava o primeiro elemento do nosso par ordenado de abscissa e o segundo de ordenado, então, para ficar coerente, X é o eixo das abscissas, enquanto que Y é o eixo das coordenadas. Os eixos X e Y dividem o nosso plano em 4 regiões que a gente denomina quadrantes. E a gente conta eles no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E o que a gente observa aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, tanto x e y precisam ser negativos, ou positivos. No segundo quadrante, o x é negativo, mas o y está acima da origem, então ele é positivo. O terceiro quadrante é o quadrante onde tanto o x quanto o y são negativos, e o nosso quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Okay? Observe que a gente não falou sobre os eixos, a gente vai comentar aqui agora. Os pontos que têm abscissa nula são os pontos do tipo 0y. Observe aqui, são os pontos que estão sobre o eixo y. Então a gente pode, por exemplo, identificar o eixo y com isso. Ok? São exatamente os pontos do eixo y. Já os pontos que têm ordenada nula, ou seja, onde o y é zero, são os que estão sobre o eixo x. Então a gente pode identificar os conjuntos do x0 com o eixo x. Dessa maneira a gente escreve o seguinte, que x pode ser visto como os pares ordenados x0, onde x é um número real, enquanto que y pode ser visto como os pares ordenados 0 e y, onde y é um número real.
A gente falou de tudo isso aqui porque a gente precisa falar de um conceito que é o que a gente está estudando sobre funções, que é o conceito de gráfico de uma função. E para falar sobre o gráfico de uma função, então a gente precisa esboçá-lo sempre dentro de um plano cartesiano, ok? Então, dando continuidade, o que é o gráfico de uma função? Sejam A e B conjuntos reais, subconjuntos reais não vazios, e f de A e B uma função. O conjunto dos pares ordenados, onde A é um elemento de A e o segundo elemento nosso é a imagem de A pela f, ou seja, o f de A, é denominado o gráfico da função f. A gente denota o gráfico de f em geral por gzão de f, ou dependendo da referência que você estiver vendo, grzinho de f. Eu evitei colocar esse grzinho, porque, por exemplo, quem está estudando grau de polinômios, por exemplo, costuma ver o grau denotado por gr, tá bom? Mas você vai achar algumas boas referências, inclusive gr, para falar do gráfico de f. Então, o gráfico de f é para a gente simplesmente o conjunto dos pares ordenados A, f de A, onde A e B pertencente ao cartesiano A e B, onde A está no nosso domínio, está no Azinho, tá bom? Pelo que a gente viu anteriormente, nós podemos representar geometricamente o gráfico da função como um subconjunto do plano cartesiano R, cartesiano R ou R2, vamos chamar de R2 que para frente fica melhor. Ou seja, o que a gente está dizendo é que o gráfico de uma função é simplesmente um subconjunto do plano cartesiano. Então, um exemplozinho, seja f de A em B, onde a função é dada por 2x mais 1. Cada x calcula 2x mais 1. Construa o gráfico de f se letra A tiver somente os elementos 1, 2, 3 e B for 3, 5 e 7. Observe que eu já coloquei 3, 5 e 7 de propósito, porque 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, ok? Letra B, um pouquinho mais geral, se o A for natural e o B for qualquer real, e letra C, se o A e o B forem números reais. Então, letrinha A, o gráfico ele é simplesmente o conjunto dos pares ordenados. Ó. Se eu pego o x igual a 1, o f de 1 é 2 vezes 1 mais 1. Então dá 3. Se o nosso x é 2, então 2 vezes 2 mais 1, 5. 2 vezes 3 mais 1, 7. Então o gráfico é simplesmente isso. E qual é o desenho deste gráfico no plano cartesiano? Então, se eu chamar o pontinho 1, 3 de A, o 2, 5 de B e o 3,7 de C, observe que A e B ficou ruim, né? Porque a gente chamou o A de domínio e o B de contradomínio. Mas dá para entender ainda assim, são pontos do plano. Deveria chamar de P, Q e R, por exemplo. Então, o nosso gráfico é simplesmente esse conjuntinho aqui, que tem o A, tem o B, tem o C. Nada além disto, porque não existe elementos, por exemplo, entre o 2 e o nosso domínio, nem entre o 2 e o 3, e nem ninguém antes de 1 ou depois do 3. Então, são simplesmente esses pontos. Né? Conjuntinhozinho discreto, bem simplesinho. Ao passo que na letra B, a gente consegue ainda listar o gráfico, porque os naturais são possíveis de listar, então o conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, a imagem fazer 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 2 mais 1, 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 4 mais 1, observe que estão 3, 5, 7, 9. Em geral, um termo qualquer seria 2 vezes n mais 1, ok? E isto, ele é simplesmente enumerável, mas assim, infinito, né? Porque esse n é um natural qualquer, se faltou reticência, continua indefinidamente. Mas o esboço do nosso gráfico, então assim, começando em 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, o próximo termo seria 5 e 11, e assim sucessivamente, mas ainda assim o gráfico ainda assim bem disperso, né? Você não pode unir esses segmentos porque não existe nenhum natural entre 1 e 2, ou entre 2 e 3, e assim sucessivamente. Já na última letra, se o A e o B são quaisquer conjuntos reais, o gráfico ele é descrito pelo conjunto que é x e 2x mais 1, que é a lei de formação da nossa função de x é qualquer real. E aqui a gente tem um problema que a gente não consegue enumerar, eu não sei dizer quem é o primeiro elemento, quem é o segundo, quem é o terceiro, então eu não consigo listar como eu fiz, por exemplo, no item A e no item B, mas tem uma vantagem, eu posso pegar qualquer um entre 0 e 1, qualquer um entre 1 e 2, qualquer um menor do que 0, então eu posso pegar qualquer valor de x que esteja na nossa reta numérica, e consequentemente eu tenho imagens correspondentes aqui, ok? Então essa é a ideia do nosso gráfico, eu peguei um pontozinho m qualquer, se você fizer algum desenho, esse m pode variar e assumir qualquer outro valor. É interessante vocês verem, por exemplo, curiosidade de procurar
Por exemplo, o GeoGebra, você pode ver que esse M pode variar sobre essa reta, esse exemplo que eu fiz sobre o GeoGebra. Um exercício que eu deixo para vocês pensarem é explicar por que essa função f de x igual a 2x mais 1 é bijetora. A gente já falou sobre isso, ok? E aí, pelo fato dela ser bijetora, que eu estou garantindo que nunca tem esses saltos, não tem descontinuidade. Ou seja, para todo mundo aqui, se você pega um valor, por exemplo, entre 8 e 9, você encontra um x que o f dele dá esse. Se você pegar um valorzinho y entre 8 e 9, por exemplo, você encontra um x onde f desse x dá o y. E isso garante, então, que o gráfico dessa nossa função é dessa maneira. Okay? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, divulgue, mostre para os amigos. Vamos fazer a matemática chegar a mais e mais e mais pessoas. É isso, eu espero vocês. Até o próximo vídeo. No nosso próximo tema, a gente vai falar um pouquinho sobre composições de funções e sobre funções inversas. Aguardo vocês. Até a próxima. Obrigado.